Olá, galera, beleza? Eu sou o professor Guilherme do canal Discente em Elétrica e hoje nós vamos resolver mais um exercício em relação ao comportamento de um circuito RL em relação ao aumento da frequência da fonte. Nós vamos avaliar o comportamento de um circuito RL, professor? Como assim? Sim, nós vamos avaliar o comportamento, por exemplo, da impedância do circuito em relação à frequência, o nível do ângulo θ. Também nós vamos avaliar o nível da tensão do indutor e, por fim, a tensão do resistor. E nós vamos aplicar a teoria sempre com muita didática, para você não perder horas e horas estudando e não entender o conteúdo. Você vai notar o quanto é fácil e vai poder até ajudar um amigo que está também estudando. Não se esqueça, curtir e também se inscrever pode ajudar a criar mais conteúdos como esse. Vamos iniciar? Vamos lá? Muito bem, temos aqui o nosso exercício. Para o circuito da figura 1 abaixo, então nós temos um circuito RL composto por um resistor, uma resistência de 1 kΩ e uma indutância, um indutor de 20 mH e uma fonte de corrente alternada monofásica, valor de tensão no tempo 7,7 vezes seno de ômega-t e seu valor fasorial 5 volts com ângulo de zero. É o valor de pico, se você dividir aí pelo raiz de 2, para você obter o valor eficaz, você vai obter esse valor de 5. E temos as letras, as solicitações. Letra A, plot ZT e θt, em função da frequência, na faixa de frequência de 0 a 20 kHz. Letra B, plot VL em função da frequência para a mesma faixa de frequência do item A. Letra C, plot θL em função da frequência com a mesma faixa de frequência do item A. Letra D, plot VR em função da frequência para a mesma faixa de frequência do item A. Muito bem. Então, vamos primeiro fazer algumas definições. O que nós vamos fazer para realizar esse exercício? Vou colocar aqui fórmula ZT, que nós vamos precisar calcular a impedância total. Conforme todos nós já sabemos, a impedância total é composta por uma parcela resistiva, elevado ao quadrado, mais uma parcela reativa, nesse caso indutiva, elevado ao quadrado. E nós temos aqui, né, nessa impedância, um ângulo. O ângulo eu posso calcular com a tangente elevado a menos 1 de XL, né, a reatância, dividido pelo valor da resistência, conforme nós já vimos na teoria. Bom, primeiro eu vou fazer uma tabela. Vou traçar uma tabela aqui agora. Muito bem, aqui com a tabelinha já construída, vou colocar a frequência, essa primeira coluna, a impedância e o ângulo θ na terceira coluna. Observe que eu vou variar o valor da frequência de 0, tudo isso em Hertz, tá bom? Aqui eu vou traçar em ohms e o valor do ângulo vou traçar em graus. Muito bem, 0 Hz, 1K, 1 kHz. Eu vou colocar 5 kHz. Eu vou traçar para 10 kHz. Eu vou traçar para 15 kHz. Vou traçar para 20 kHz. Conforme as condições que foram dadas no exercício. Eu tenho que variar a frequência
desde 0 até 20 kHz. Então eu peguei essas faixas. Muito bem. Agora, para a coluna da impedância, nós vamos ter 1 kg, 1 kΩ, para a condição da frequência igual a zero. Você vai ter só o efeito da resistência. É só vocês observarem a fórmula acima. Aqui nós vamos ter, para 1 kHz, nós vamos ter 1,0008 kΩ. Para a condição de 5 kHz, nós vamos ter 1,181 kg. Para a condição de 10 kHz, nós vamos ter 1,606 kg. Para a condição de 15 kHz, nós vamos ter 2,134 kg. E para a condição de 20 kHz, nós vamos ter 2,705, conforme vocês podem conferir utilizando essa fórmula. E para o ângulo, basta você fazer a reatância indutiva, conforme já foi mencionado. Lembrando que a reatância indutiva é igual à velocidade angular vezes a indutância. Então, você vai obter o valor da resultante, reatância dividido pela resistência. É só você calcular, utilizar a calculadora, jogar a tangente elevada a menos 1, e aí você vai observar aqui, com a frequência igual a zero, você vai ter zero, é o valor do ângulo, e esse valor de um ângulo em DEG na calculadora, você vai obter na segunda condição 7,16. Para 5 kHz, você vai ter 32,14 graus. Você vai obter para 10 kHz, você vai ter 51,05 graus. Para a condição de 15 kHz, você vai ter 62,05 graus. Para a condição de 20 kHz, você vai obter, pode calcular para conferir, 68,3. Muito bem. Agora vamos plotar essa forma de onda. Aqui nós temos o nosso MATLAB aberto para fazer a plotagem. Bom, então observando que eu fiz a variação do nível da frequência, 0, 1, 5, 10, 15 e 20, e obtive os valores de impedância e do ângulo para cada uma dessas condições. Conforme o algoritmo, eu fiz um algoritmo, observe que eu fiz um vetor de valores da frequência, percorrendo de 0 a 6.000, conforme a tabela apresentada. Criei um vetor de resistência no mesmo valor, que a resistência não vai variar na frequência, certo? E coloquei a fórmula da velocidade angular, da indutância, a indutância é fixa, o valor da reatância, para cada uma dessas condições de variação da nossa frequência, nós vamos ter um valor diferente de reatância. Observe que eu tive que colocar esse ponto aqui na multiplicação, porque eu estou trabalhando aqui com vetores, aí eu tenho que multiplicar cada uma dessas condições, cada um desses valores de indutância para cada termo do vetor, tá bom? Então tem que colocar esse pontinho aqui. Observe que eu sempre utilizei ele. E aí tem o valor do θ em radianos. É só você pegar a reatância, mais uma vez o ponto, dividido pela resistência. Observe que o valor do θ em graus, mais uma vez, observe que o θ em graus é só você dividir pela constante, 180 dividido por π, tá? Calculei o valor da impedância. O valor da impedância é aquela fórmula, conforme eu demonstrei anteriormente, raiz quadrada do quadrado da resistência mais o quadrado da reatância. Deu um plot com o vetor da frequência, no eixo x, a abscissa,
ordenada, impedância total. E aí nós vamos obter para cada uma condição de cada um dos valores da frequência, vai ter um valor de impedância. Então você vai plotar isso. Dei um hold on, né, para ele plotar também o valor do gráfico da frequência, que ele não vai variar conforme for alterado o valor da frequência, né? O valor da resistência vai ser sempre o mesmo. E aí eu dando Enter, nós temos aqui, muito bem. Aqui nós vamos copiar nosso algoritmo. Observe que a frequência eu vim variando conforme nós tínhamos comentado anteriormente na tabela, né? Aqui estão os valores, eu coloquei num vetor para fazer a plotagem depois. O vetor de resistência em ohm, eu fiz um vetor sempre com o mesmo valor de resistência, porque a resistência ela não vai alterar com a variação de frequência, tá bom? Aqui a fórmula da velocidade angular, 2πf, observe que eu coloquei sempre esse ponto, porque eu estou trabalhando com uns vetores, o valor da indutância, reatância, ômega vezes L. Aqui eu calculei o valor do θ, aqui eu vou calcular o valor do θ em graus, fazendo esse valor do θ vezes 180 dividido por π, conforme vocês já sabem. Aqui nós temos o valor da impedância, né? Só calcular a raiz quadrada do quadrado da resistência mais o quadrado da reatância indutiva. E vamos plotar. Vou plotar os dois. A frequência na abscissa e a impedância na ordenada. E também vou fazer mais uma plotagem. Mais um gráfico. Frequência por resistência. Conforme vocês podem observar, né? Você tem as duas curvas, né? Então essas duas curvas, elas são tratadas apenas, a curva da resistência apenas para você observar o comportamento. Observe se tivesse apenas a resistência, ela ia se manter ao longo da variação da frequência, porém você tem uma reatância indutiva no circuito, é um circuito RL. Olha o comportamento da impedância desse circuito. Você vai variando e não é uma reta, né? Não é uma reta por quê? Porque você tem uma variação, existe uma variação de um dos componentes da impedância. A impedância tem dois componentes, uma resistência e uma reatância indutiva. Tá vendo? Então, você vai ter essa, digamos, essa variação nesse formato. Observe que interessante como funciona o comportamento de uma variação de uma frequência em um circuito RL. E por fim, se eu fazer o mesmo cálculo, porém agora eu plotar a variação da frequência conforme a variação do ângulo, né, θ, olha só que interessante esse comportamento, né? Você vai ter uma variação do seu nível angular, né, tendendo a 90 graus, mas ele não vai alcançar 90 graus, ele vai ficar bem próximo, porque você tem sempre uma resistência ali no circuito, né? Então aí você observa essa variação também do ângulo por conta dessa componente resistiva, essa componente do resistor. Muito interessante. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero de coração de ter ajudado a todos vocês na compreensão desse conteúdo. Aguardo a todos na segunda parte. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para eu fazer mais vídeos como esse no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.